Vamos lá. Seguinte, o que é importante a gente saber dessa unidade? Thomas fez uma pergunta ali. Primeiro, eu tenho que entender o conceito e saber as principais características de regimes totalitários. E entender que um regime totalitário não é nem de esquerda e nem de direita. Quer dizer, eu não posso falar que só existem regimes totalitários de direita e nem que só existem regimes totalitários de esquerda. Regimes totalitários foram utilizados por partidos de direita e partidos de esquerda. Governos totalitários, então, como eu falei, o poder está concentrado no executivo. O poder está concentrado em um grande líder. O Leonardo falou, existe uma influência muito grande do Estado. Esse Estado é o governo. Então, enquanto o liberalismo pressupõe menos intervenção do Estado, o totalitarismo pressupõe uma intervenção direta do Estado, certo? Só que, é claro, se a gente for parar e fazer uma análise de regimes da Europa e o regime da União Soviética, é óbvio que vai ter diferenças entre eles, né? Por quê? Porque os regimes europeus, por mais que sejam totalitários, eles incentivavam a propriedade privada, as grandes empresas. Enquanto o regime da União Soviética não tem essa característica, ou seja, tudo pertence ao Estado. O Estado redistribui. Então, essa interpretação eu também tenho que ter bem clara. Existe na ideia de direita uma presença do Estado, mas um incentivo ao capitalismo. Gente, tem umas pessoas, assim, de forma bem absurda, que já falaram e falam que o Hitler ele era comunista, ou ele era de esquerda. Gente, o Hitler incentivou de forma massiva a industrialização no país, a propriedade e a questão da indústria privada. Tá? Ele fomenta, por exemplo, a Volkswagen, é de fomento do governo dele. Quando ele chega ao poder na Alemanha, a Alemanha está totalmente devastada e destruída. E ele tem um projeto de industrialização e fomenta isso. Ou seja, ideologia de base totalmente capitalista. Prof. Tinha presença. E outra coisa. Oi, fala, Davi. A da Guerra Espanhola, ele apoiou a direita? Apoiou a direita, isso mesmo. Então, olha só, outra perspectiva importante. Então, às vezes, as pessoas fazem uma confusão porque não conhecem a história. E aí a gente tem que ter argumento e dizer, não. Como? Se numa guerra civil espanhola, quem que ele apoia? Ele apoia a direita, porque ele é de cunho capitalista. Se a gente estudar a história, a gente vai perceber as indústrias, que ele fomentou a industrialização, que ele fomentou essa questão do capitalismo. Então, a base do pensamento de Hitler, ela é sim capitalista. No entanto, havia uma presença massiva do Estado. Por quê? O Estado dominava os veículos de comunicação, mas não domina o veículo de comunicação que ele é de esquerda. Então, a gente tem que fazer esse entendimento, tem que ficar claro esse entendimento. Então, voltando lá, partidos totalitários. Eu tenho a existência de um único partido. Todos os outros partidos políticos são considerados ilegais. Eu tenho a eliminação da oposição, né? A oposição é eliminada, seja qual for ela. Tá? Então, quem é que vai ser eliminado? É quem pensa de forma diferente ao governo. Ou seja, quem não fomenta e que não concorda com o socialismo e com a ideia do governo é eliminado. Dentro da Alemanha ou da Itália, quem é que vai ser preso? Aquele que vai fomentar a ideologia socialista, que também não é aceita. Houve uma perseguição de toda a ideologia socialista dentro da Europa, servindo como exemplo ali a Alemanha e Itália. Existência de uma ideologia a ser cumprida. Então, existência de uma única ideologia, valorização do líder, certo? Idolatria ao grande líder, eliminação da oposição, existência de um único partido, domínio dos veículos de comunicação, tudo isso são exemplos de
são características, não são exemplos, são características de governos totalitários, certo? Aí nós falamos da Guerra Civil Espanhola, né, servindo como exemplo também para a gente entender essa disputa de poder, certo? E é o seguinte, eu quero que vocês façam como atividade, tá? A página 5 da apostila, onde tem para vocês definirem. Eu não gosto dessa palavra definição na história. A apostila trabalha com esse conceito. Mas eu gosto da palavra conceito, conceitue. Porque definição eu tenho na matemática. É algo definido, exato. Conceito pode ser transformado no percurso histórico. Então, vou conceituar, tá? Ou seja, vou explicar o que é a direita, o que é a esquerda, o que é o liberalismo, o que é a democracia, mas não é algo definido, que é só aquilo. Eu tenho uma mudança e uma alternância conforme também o percurso histórico. A apostila traz definição, eu só estou dizendo para vocês que eu uso muito a palavra conceito, explicando para vocês o porquê que a prof usa conceito. Gosto mais da palavra conceito do que definição. Então, eu quero que vocês façam a página 5 da apostila, que é os conceitos ali de democracia, liberalismo, direita, esquerda, enfim, tá? E também, tá? Eu gostaria que vocês podem grifar, podem anotar na própria apostila, não tem problema. Mas que vocês fizessem um levantamento das principais características do salazarismo, do nazismo e do fascismo. Como que eu fiz? Eu também fiz, tá, gente? Não é só vocês que fazem, viu? Olha só, eu fiz assim, ó. Eu fiz no caderno, porque eu gosto muito de escrever, e aí eu coloquei nazismo, todas as características do nazismo. Depois eu também vou explicar para vocês que vocês não podem esquecer. Depois eu fiz todas as características do salazarismo, certo? E falta do fascismo, acho que do fascismo eu não fiz ainda. E todas as características do fascismo, para entender essas diferenças, essas nuances entre eles. Então, pode grifar na apostila? Pode anotar do lado da apostila? Pode, porque isso é uma construção de conhecimento individual. Eu só quero que vocês consigam identificar as principais diferenças e semelhanças entre nazismo, fascismo e salazarismo, certo? Então, salazarismo, por exemplo, salazarismo, Portugal, nazismo, Alemanha, fascismo, Itália, tá? Aí eu vou lá e vejo salazarismo, Antônio Salazar, fascismo, Benito Mussolini, nazismo, Adolf Hitler. Ou seja, eu sei o local onde aconteceram, eu sei as principais lideranças deles, né? Eles têm objetivos ali em comum. Por exemplo, ambos, né, perseguiam todos os partidos de esquerda. Ambos aplicavam a censura. Ambos tinham o domínio dos veículos de comunicação. Então, eu vou ver o que é parecido e essas diferenças. Entenderam, gente? Amores? Sim, professora, mas então seria o nazismo, fascismo E o salazarismo. Tá bom, obrigada. Salazarismo é em Portugal, com Antônio Salazar. Nazismo é o mais conhecido, Adolf Hitler, Alemanha. E o fascismo, tá? Benito Mussolini, Itália. Então, o último é só lembrar de Harry Potter. Harry Potter, essa foi boa. Verdade. Olha só. Então, gente, eu quero que vocês façam para a nossa próxima aula, certo? Vocês têm um tempinho, pode fazer agora, já deixar isso pronto. É a página 5, que são os conceitos, e essas características que são semelhantes e diferentes, semelhanças e diferenças entre esses 3 exemplos de regimes totalitários na Europa, tá? E a gente vai voltar a falar de todas essas características na nossa próxima aula, certo? Entenderam?